Olá galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer uma correção mais detalhada da prova bimestral, né? A primeira questão era uma questão teórica, que perguntava o que era a temperatura, que é a medida da agitação das moléculas ou dos átomos, o que é calor, energia em trânsito, e o equilíbrio térmico. Vou dar um exemplo. Você tem uma água a 100 graus Celsius, você joga uma água gelada, o que acontece? As duas vão entrar no equilíbrio térmico, ou seja, vão ficar a mesma temperatura, ok? A segunda questão era para vocês colocarem os valores do ponto do gelo de ebulição das escalas termométricas, ou seja, da Celsius, que varia de 0 a 100, da Fahrenheit, que varia de 32 a 212, da Kelvin 273 a 373 e da Remir, que é de 0 a 80. Mas essa escala praticamente hoje ela não é usada, ok? Bom, só para ilustrar, né? A Celsius ela é usada no Brasil e na maior parte dos países, oficializada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Celsius, né? A Fahrenheit é usada nos Estados Unidos, Inglaterra e países de língua inglesa. Terceira questão era para você transformar menos 58 em Celsius, né? Menos 58 Fahrenheit em Celsius. Então você usa C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. No lugar de F, substitui por menos 58. Tem um sinal importante. E aí você acha qual é o valor equivalente na Celsius. Enquanto no termômetro Fahrenheit está marcando menos 58, na Celsius está marcando este valor. Aí ele quer que você também transforme em Kelvin. K igual a C mais 273. No lugar do C, você substitui e acha o equivalente em Kelvin. A quarta questão, você tinha um gráfico A em função de B. Você montava o termômetro A e o termômetro B. Ia fazer a equação de conversão. É sempre o pedaço menor para o pedaço maior. A menos 8 e 0 menos 8. Hein? Cuidado com o sinal. Aí você fazia a mesma coisa para a escala B. Depois usava as regras de sinais, menos com menos dá mais. Correto? E aí você acharia o que? A equação de conversão. Aí no item B ele quer saber quando A estiver marcando 40, qual vai ser a temperatura em B. Onde tem A, você substitui por 40. Nesta equação de conversão, que é referente a esses dois termômetros. E era só, gente. Não tinha mais nada a ser feito. Bom, a quinta questão se tratava de uma questão teórica, para você explicar o que era uma dilatação linear. É simples, a dilatação linear é quando ocorre o aumento do comprimento. Era aquele exemplo que eu dava em sala de aulas para vocês, da linha da máquina, né? Do trem. As chapas têm espaço entre elas. Por quê? Quando está muito quente, ocorre um aumento do comprimento e aquele espaço é para o aumento para não entortar e evitar um acidente, correto? Depois era para você definir dilatação superficial, quando há um aumento de área. Imagine você na sua casa, no tempo de calor, às vezes a porta começa a ranger, né? Significa o quê? Não é toda a porta que está dilatando, é aquele pedaço que está dilatando, e aí parece ela empena, né? E aí começa a dar aquele barulho. Ou se você tiver uma chapa com um furo no meio e aquecer, a chapa vai aumentar e o furo também. Isso é um exemplo de dilatação superficial, ok? A dilatação volumétrica é como eu falei. Lembra que quando está muito calor é bom não encher muito o tanque de álcool, de gasolina, porque tende o quê? Ao ocorrer um aumento do volume.
O ideal, na realidade, seria abastecer o carro à noite. Tanto é que nos postos de gasolina, aonde fica armazenado gasolina ou álcool é subterrâneo, porque mantém uma temperatura e ocorre o quê? Evita de ocorrer essa dilatação, que seria prejudicial e perigoso para um posto de gasolina. E agora, por último, é falar sobre o comportamento anômalo da água. De 0 a 4 graus Celsius, por causa das pontes de hidrogênio, o que acontece? Ela se retrai, ela diminui o seu volume. Aí, a partir de 4 graus Celsius, essas moléculas elas se afastam e ocorre uma dilatação. Por isso, inclusive, a água não pode ser usada num termômetro, por ter esse comportamento totalmente diferente, que chamamos de anômalo.